Oi, gente, bom dia! Tô com um tempinho aqui antes de iniciar os atendimentos do dia de hoje, então resolvi vir conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu sempre comento em clínica. Em algum momento esse assunto é colocado, aos pacientes, então eu tenho certeza que pode ajudar a maioria de vocês. E é um assunto, gente, que todos nós deveríamos saber, que são funcionamentos básicos do cérebro. Podem ficar tranquilos, não vou entrar aqui em termos técnicos, não é um assunto chato, gente, prometo. Não é um assunto chato, não vou entrar na parte neuro, mas é sobre pensamentos que nos levam a sofrimentos, a ansiedade. Então é muito interessante a gente saber para que a gente se desidentifique desses sentimentos. Vocês já pararam para pensar o porquê que os nossos pensamentos às vezes são tão negativos? É aquela história da gente receber 100 elogios e focar em uma crítica, sabe? Por que será que a gente puxa tanto para problemas, para medos, para o negativo e a gente não valoriza tanto o positivo, nossas conquistas, as coisas boas da nossa vida? Gente, isso acontece porque o nosso cérebro ele tem mecanismos para resolver problemas, então automaticamente a gente vai focar nesses problemas, nos causando sentimentos desconfortáveis. Então, esse é um ponto. Se a gente souber, se a gente se lembrar desse funcionamento, a gente tende a se desidentificar dele. Então, a gente pode pensar assim, bom, não é que todos esses medos façam sentido, é simplesmente o meu cérebro querendo me poupar de desconfortos e de sofrimento. Esse simples entendimento nos sugere que não é todo pensamento que a gente tem que procede, não é? Que não é qualquer medo que a gente tenha que tem fundamento. Porque esses mecanismos, eles dizem de simplesmente o cérebro querer nos poupar de arriscar, de dar um passo a mais, porque isso pode ser muito perigoso, a gente pode se frustrar. E o que mais o cérebro quer é nos poupar de frustrações, zelar pela nossa sobrevivência, a parte primitiva do cérebro. Então, gente, sendo assim, a gente pode colocar consciência e pensar, bom, esse medo aqui que eu tenho, ele realmente procede? Realmente isso é muito perigoso para mim, para minha integridade física, emocional? Ou será que é simplesmente o cérebro e seus mecanismos que estão querendo me poupar de algum sofrimento ou de algo novo? Isso também serve para aqueles pensamentos sobre medo de julgamento. Sabe? O que será que as pessoas vão pensar caso eu tome essa atitude? Isso é simplesmente o cérebro querendo nos poupar de sofrimento, de frustrações, de decepções. Só que, gente, pensa se a gente for dar moral para todos esses pensamentos, a gente vive paralisado, a gente não faz nada. Então, ao mesmo tempo que tem esses mecanismos que tentam nos poupar de sofrimento, há também toda a nossa capacidade de adaptação, há toda a nossa capacidade de lidar sim com questões adversas, com questões às vezes inesperadas. A gente tem infinitos mecanismos para lidar com isso. Quando a gente coloca consciência e quando a gente se questiona, quando a gente analisa se esses medos têm fundamento, a gente pode avançar esses medos, a gente pode superar qualquer coisa. Conseguiram compreender por que esse entendimento é tão importante? Porque o simples fato da gente não agir no automático, o simples fato da gente analisar esses pensamentos e não ir de encontro a eles como se fossem verdades absolutas, esse simples movimento já pode resolver muita coisa na nossa vida, tanto em questão de ação, de novas ações, de arriscar, quanto na questão de remoer sofrimentos, medo de julgamento. Sempre que a gente coloca a consciência e percebe que os mecanismos do cérebro é que nos levam para esses sofrimentos e não a gente, não a nossa essência, muita coisa já pode ficar mais clara. E aí a gente consegue analisar, esse medo faz realmente sentido? Realmente esse risco é real ou é simplesmente esse mecanismo querendo me poupar? Então, gente, essa sugestão que eu gostaria de trazer hoje. Um bom dia para nós, uma ótima semana. Qualquer coisa me mandem aqui que eu respondo para vocês, tá bom? Até mais!